Então, meninos, bom dia para vocês. Vamos dar continuidade à nossa aula, fazendo a correção, dos exercícios que vocês fizeram na última aula do módulo 6, da sessão Praticando o Aprendizado relacionado ao estudo de sequências, sequências numéricas. Conteúdo bem simples, mas cabe a nós fazer essa correção para tirar possíveis dúvidas. Aqui na questão número 1, está falando o seguinte: em janeiro, José aplicou R$ 100 na caderneta de poupança. Ele pretende aplicar R$ 25 a mais a cada mês em relação ao mês anterior, até o mês de agosto. Qual será a quantia aplicada no último mês? Meninos, para a gente entender como formar uma sequência numérica a partir das informações ou montar a sua lei de formação, aqui é bem simples. A sequência dos valores aplicados de janeiro até agosto será: olha, primeiro precisamos entender que o primeiro termo da sequência é 100, e qualquer termo adiante será igual ao seu antecessor mais 25. Então, se o primeiro termo é 100, quer dizer que o próximo termo será 100 mais 25, que dá 125. Depois, o próximo termo será formado por 125 mais 25, que resulta em 150. E assim você continua: 150 mais 25, 175, mais 25, 200, 225, 250, 275. O que você precisa entender? Que o primeiro termo é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Paramos em agosto porque o exercício pede qual é a sequência de valores aplicados até agosto, de janeiro a agosto. Então isso daqui é considerado uma sequência finita, porque o exercício pede de janeiro a agosto, ela tem um fim em agosto. Não é necessário os próximos valores, porque o exercício não pede. Então a sequência é esta sequência aqui até agosto 275. Bem simples de entender, certo? Então vamos para a próxima. Na questão número 2, fala: uma empresa tem valor de mercado equivalente a R$ 1 milhão. Ela tem plano de aumentar esse valor 10% a cada ano e suas expectativas se concretizarem após quanto tempo a empresa superar o valor de R$ 1.700.000. Então, olha só, precisamos observar que aqui pode se encaixar a regra de juros simples ou juros compostos, e vai aumentar a cada ano o valor de 10%. Ou então você realizar o cálculo de um aumento percentual, porque o exercício forneceu um valor de 1 milhão e forneceu um acréscimo de anos depois de R$ 1.700.000. Então aqui teve um aumento percentual. Então esse aumento percentual é de 10% ao ano. Lembra do aumento percentual? 1 mais 10% dividido por 100, 10% equivale a 0,1. Então esse aumento percentual é de 1,1% ao ano. Então devemos multiplicar, após um ano, 1 milhão vezes 1,1 dá 1.100.000. Após 2 anos, 1.100.000 vezes 1,1, que é igual a 1.210.000. E assim você continua. E somente após 6 anos que você vai observar que o lucro será acima de 1.007.700.000, que foi o que o exercício pediu. Após 6 anos, esse valor será de R$ 1.771.561. Mas da onde saiu esse 1,1? Repetindo, da onde saiu esse 1,1? Este 1,1, meninos, é um aumento percentual. Como foi um aumento percentual de 10% ao ano, ele vale 1,1. Porque 10% vale quanto? 10 dividido por 100, 0,1. Não é isso? E aí tem a regra 1 mais 0,1, que dá 1,1. Certo? Então, por isso, multiplicando os valores na sequência, após vai aumentando até chegar a 6 anos, que é o valor que o exercício quer saber. Certo? Na questão número 2 é o seguinte: uma escritora precisa escrever um livro com 270 páginas. Ela escreverá 10 páginas na primeira semana,
15 páginas na segunda semana, 20 páginas na terceira semana e assim sucessivamente, aumentando 5 páginas a cada semana. Logo, ela terá escrito a primeira metade do livro em qual semana, né? Então, se vocês observarem, a primeira metade de 270, é 135, né? Então, essa metade será escrita em qual semana que o exercício pede? Observando as informações, o exercício fala: primeira semana, semana 1, páginas escritas será 10 e o total 10 na primeira semana. Já na segunda semana, ela escreveu 15 páginas, num total de 25 páginas na segunda semana. Não é isso? E o exercício está falando que ela está aumentando 5 páginas a cada semana. Se na semana 2 é 25, né, o total acumulado, e na semana 2 ela escreveu 15, na semana 3, 20, na semana 4, 25, na semana 5, 30 e na sexta semana 35. E o total acumulado chega a 135, que é a metade, que é o que o exercício pediu, a primeira metade do livro. Ela vai escrever na sexta semana. Por quê? Ó, na semana 1, 10, depois 15, 20, 25, 30, 35. Foi o que ela escreveu a cada semana. Mas o total acumulado é sempre o mês anterior, o dia, né, anterior, quantidade de páginas escritas no dia, na semana anterior, mais a quantidade de página escrita na semana atual, no caso. Aqui, ó, 10 mais 15, 25, depois 25 mais 20, 45, 45 mais 25, 70, 70 mais 30, 100, e 100 mais 35, 135. Então, isso aqui é basicamente uma relação, né, dessa sequência de número de páginas escrito em cada semana, certo? Então, na semana 6, né, na sexta semana, essa escritora escreveu a metade do seu livro, que terá 270 páginas. Ok? Na questão número 4, está falando de uma população de bactérias que aumenta em 50% a cada hora, sendo P a população no instante inicial, qual a população P após T horas. Então aqui vamos ver a lei de formação dessa sequência numérica, né, relacionada ao número de bactérias, onde P é a população de bactérias, P0 é a população no instante inicial, né, e T indica as horas. O exercício fala que a cada 1 hora aumenta 50%. Então, no início, vamos supor 100% de bactérias, 1 hora depois aumentou 50%. Então, quer dizer que 1 hora depois terá 150% de bactérias. Montando uma relação, fica assim, ó, como o exercício pediu, P a população, que é igual à população inicial, vezes esse valor percentual aqui vale 1,50 elevado à quantidade de horas, né, em que aconteceu essa situação problema. Vamos supor que seja 4 horas, então 1,5 elevado a 4. Vamos supor que seja 9 horas, então 1,5 elevado a 9, certo? Então, o número de bactérias, né, a população de bactérias final, pode ser obtida a partir dessa lei de formação, uma fórmula para esta sequência numérica, certo? Na questão número 5 está falando o seguinte: constrói-se uma sequência que obedece a seguinte lei de formação: AN igual a 3N se N é par, e AN igual a 2N se N é ímpar. Em ambos os casos, N é um número natural. Um dos termos dessa sequência é 26. A soma de seu antecessor com seu sucessor é. Então, olha só. Para montarmos essa fórmula aqui, vamos substituir o valor 26 AN igual a 2, pegando essa relação aqui, ó, no lugar do AN, né, o valor 26 igual a 2N. Então sabemos que N aqui vai ser 13, ó, porque o 2 multiplicando passa a dividir, então 26 dividido por 2 é igual a 13. Mas o exercício pede em relação à soma do antecessor e o sucessor. O antecessor de 13 é 12.
e o sucessor do 13 é o 14. Então vamos utilizar aqui a seguinte relação. A n igual a 3n. Né? No lugar do n iremos substituir por 12. Então 3 vezes 12, que dá 36, certo? E a n igual a 3n igual a 14. 3 vezes 14 é igual a 42. E 36 mais 42 é igual a 78, porque o exercício pede a soma destes dois termos, certo? Então, para finalizar, o exercício nos forneceu esses valores, pedindo a soma do antecessor e do sucessor. Como os dois, o 12 é par e o 14 também é um número par, e o exercício falou que a n é igual a 3n se n é par, então utilizamos as duas relações, as duas leis de formação para os dois números. Né? Então, repetindo, a n é igual a 3 vezes n, que vale 12, e uma outra conta com 14. 3 vezes 12, 36, então aqui a n vale 36. E aqui a n, 3 vezes 14, que dá 42. Como o exercício pede a soma do antecessor mais o sucessor, então fica 36 mais 12 mais 42, que é igual a 78, certo? A última questão da sessão, praticando o aprendizado. Em abril, um corredor iniciante decidiu participar de uma prova de 12 km a ser realizada em dezembro do mesmo ano. Durante o mês de abril, ele correrá 1.000 metros a cada dia de treino. Em maio, aumentará para 2.000 metros a distância percorrida a cada dia. Quais serão as distâncias percorridas em metros a cada dia de treino de junho até novembro? A partir de junho, a cada mês ele correrá uma distância diária equivalente à distância diária percorrida de um mês antes, mais a metade da distância diária percorrida 2 meses antes. Se o valor ultrapassar 12 km, ele correrá 12 km diários até a data da prova. Então, olha só, o exercício nos forneceu que abril ele percorre, olha só, nessa parte aqui da questão, durante o mês de abril ele percorrerá 1.000 metros. Então já temos que abril 1.000 metros. E o próximo mês, maio, aumentará para 2.000 metros. 2.000 metros a corrida dele, certo? E o exercício quer saber de junho até novembro. E fala que assim, que a partir do mês de junho, a cada mês ele correrá uma distância diária equivalente à diária percorrida um mês antes, mais a metade da distância percorrida 2 meses antes. Então quer dizer que em junho ele percorrerá 2.000 metros, que é do valor antes, mais a metade de 2 meses antes. Então a metade de 1.000 é 500. Então, repetindo, no mês de junho, ele percorrerá a mesma distância do mês anterior, mais a metade de 2 meses antes. Metade de 1.000 é 500. Então, em junho, ele percorrerá 2.500 metros. Em julho, ele percorrerá o valor do mês anterior, 2.500 metros, mais a metade de 2 meses antes. Então, a metade de 2.000, que é 1.000. Então, em julho, ele percorrerá 3.500 metros, certo? Em agosto, ele percorrerá o valor anterior do mês anterior, 3.500, mais a metade de 2 meses antes. A metade de 2 meses antes é 1.250. Então, em agosto, ele percorrerá 4.750. Em setembro, ele percorrerá o valor do mês anterior, 4.750, mais a metade de 2 meses antes. A metade de 3.500 é 1.750. Somando esses dois valores, resultando em 6.500. Em outubro, ele percorrerá o valor do mês anterior, 6.500, mais a metade de 2 meses antes. A metade de 4.750 é igual a 2.375. Somando,
Esses dois valores resultam em 8.875. Em novembro, ele percorrerá o valor do mês anterior, 8.875, mais a metade de 2 meses antes. A metade, 6.500, metade dele, 3.250. Então, 8.875 mais 3.250 é igual a 12.125. Só que o exercício aqui no final, chegamos, né, a todos os meses que ele pediu de junho a novembro, ó, de junho até novembro. Só que aqui no final ele fala, se o valor ultrapassar de 12.000 km, ele correrá somente 2 km diários até a data da prova. E aqui no último valor, ultrapassou, né, 12.000, ultrapassou a 12.000, né, então aqui no final, em novembro, ele percorrerá somente 12.000 e não 12.125 metros, porque o exercício fornece esta informação aqui. Então, a alternativa que mais se encaixa na alternativa A, 2.500, 3.500, 4.750, 6.600, 6.500, 8.875 e 12.000, certo? Então essa fica a resolução da sessão praticando o aprendizado, beleza? Bom dia para vocês.